Imagine isso. Você está diante de uma pessoa que sofre. Seus olhos estão marejados, a respiração é curta e tudo nela grita por ajuda. Seu primeiro impulso é se aproximar, acolher, aliviar. Esse gesto parece natural, quase inevitável. Você estende a mão, oferece palavras doces, talvez até um sacrifício de si mesmo para suavizar a dor dela. E, por um instante, você se sente nobre, como se tivesse feito algo profundamente humano, algo que qualquer boa pessoa deveria fazer. Mas agora, imagine outra cena. Um homem de olhar feroz, voz cortante, que observa esse gesto com um desdém. Ele não apenas discorda do que você fez, ele chama esse ato de sinal de fraqueza. Ele acusa sua bondade de mascarar covardia, sua compaixão de corroer a vida em seu núcleo. Esse homem é Friedrich Nietzsche, e suas palavras ecoam como uma maldição. A compaixão é uma doença do coração, um veneno que enfraquece os fortes e mantém os fracos vivos contra a vontade da própria vida. O paradoxo emerge como uma lâmina afiada. Como pode aquilo que sempre foi considerado virtude, a compaixão, ser denunciado como decadência moral? Como pode a piedade, que aprendemos desde cedo a valorizar, ser vista como uma força que corrói a grandeza humana? Você sente o choque desse pensamento, não sente? É como se a terra firme da moralidade começasse a rachar sob seus pés. Afinal, se a compaixão não é um bem absoluto, então o que resta? Estaremos todos enganados ao pensar que ajudar o outro é sempre nobre? Pense, quantas vezes você já sentiu orgulho por se sacrificar em nome de outra pessoa? Quantas vezes sua bondade serviu de desculpa para sufocar a sua própria força? E ainda mais perturbador, quantas vezes sua compaixão não passou de uma máscara para evitar o desconforto de ver o sofrimento, não por amor verdadeiro ao outro, mas porque você não aguentava olhar para a dor sem sentir culpa? Nietzsche lança uma acusação implacável. A compaixão, em muitos casos, não nasce da grandeza, mas da fraqueza. Ela não é a expressão de uma força abundante que transborda, mas o instinto de um espírito incapaz de lidar com a dureza da vida. É como se ele dissesse: quando você protege constantemente o fraco, você não o ajuda a crescer, você apenas perpetua sua fraqueza e, no processo, drena a sua própria vitalidade. Aqui, a contradição se intensifica, porque se aceitarmos essa visão, então a bondade pode ser uma forma de crueldade disfarçada e a compaixão, em vez de salvar, pode estar condenando tanto o que sofre quanto o que socorre. Você consegue sentir a provocação? É quase insuportável. A mente luta contra isso porque fomos criados dentro de um imaginário onde a piedade é o ápice da moralidade. Desde contos de infância até as religiões que moldaram sociedades inteiras, fomos ensinados que ser compassivo é sinônimo de ser humano, de ser justo, de ser bom. Mas e se Nietzsche estiver certo? E se essa narrativa for apenas um véu, uma ilusão construída para domesticar a potência do ser humano, para manter todos nivelados por baixo, sempre frágeis, sempre dependentes? Feche os olhos e imagine uma civilização onde a compaixão é erguida como o mais alto valor. Um mundo onde a prioridade é sempre proteger, aliviar, consolar. Agora pergunte a si mesmo: esse mundo criaria gigantes de espírito, criadores de novos valores, conquistadores do impossível? Ou criaria uma sociedade de corpos frágeis, mentes acomodadas, almas incapazes de suportar o peso da existência? A resposta não é simples, mas a pergunta em si já fere, porque no fundo você sabe, já presenciou pessoas que se tornam prisioneiras da própria piedade, que gastam suas vidas cuidando dos outros enquanto silenciosamente definham. Já viu indivíduos que usam o sofrimento como moeda de troca, explorando a compaixão alheia como se fosse uma forma de poder. Já percebeu que, em muitas ocasiões, o impulso de ajudar não fortalece ninguém, apenas prolonga a miséria. E então surge a grande pergunta: será que, ao glorificarmos a compaixão, não estamos traindo a própria vida? Essa é a ferida que Nietzsche cutuca sem anestesia. Ele não nos oferece consolo, não nos dá um manual de virtudes fáceis. Pelo contrário, ele nos força a encarar a possibilidade de que muito do que chamamos de bondade é, na verdade, uma negação covarde da realidade. O que acontece quando você para de enxergar a compaixão como virtude inquestionável?
O que muda quando você ousa suspeitar que esse impulso pode ser, em última instância, um instinto de fraqueza? É aí que a tensão se intensifica, porque, se for verdade, então precisamos revisitar todo o alicerce da moralidade. Precisamos questionar se o que admiramos como bom não é apenas uma estratégia para manter os fortes contidos e os fracos vivos, à custa da própria vida florescente. Você sente a vertigem dessa ideia, não sente? É o início de uma descida ao subterrâneo da moral, um mergulho na sombra daquilo que sempre nos disseram ser luz. E essa é apenas a superfície. O que se esconde por trás da compaixão é mais profundo, mais sombrio e mais perturbador do que parece. Nietzsche não apenas desafia nossa visão moral, ele aponta para um mecanismo psicológico e social que molda quem somos e que talvez nos esteja aprisionando até hoje. Prepare-se, porque a jornada não é confortável. O que vem a seguir não será sobre negar a humanidade, mas sobre expor o que ela teme encarar. A pergunta permanece suspensa no ar, quase insuportável. Será a compaixão uma virtude ou uma armadilha que nos impede de viver plenamente? Pense nisso. Se a compaixão é realmente uma forma de fraqueza, como Nietzsche sugere, por que ela ganhou um pedestal tão alto nas culturas humanas? Como uma atitude que, segundo ele, corrói a vitalidade, conseguiu se tornar quase sinônimo de bondade, santidade e virtude? A resposta não está apenas na moral que aprendemos, mas em algo mais profundo, nas engrenagens psicológicas e filosóficas que moldam nossas percepções. Para Nietzsche, o problema não é que a compaixão exista. O problema é que ela foi envenenada pelo que ele chama de moral dos escravos. Um sistema de valores criado não pelos fortes, criadores e independentes, mas pelos fracos, ressentidos e incapazes de suportar a dureza da vida. Essa moralidade, amplificada por tradições religiosas, principalmente o cristianismo, glorificou a piedade, a humildade, a renúncia, transformando virtudes da fraqueza em normas universais. Imagine uma comunidade de pessoas frágeis, incapazes de competir com os fortes, ressentidas com os que ousam brilhar. Que armas elas teriam contra a vitalidade exuberante? Apenas uma: redefinir os valores, tornar a força em pecado, o orgulho em arrogância, o instinto de grandeza em vaidade. E, como coroa dessa inversão, exaltar a compaixão como virtude suprema. Afinal, se todos forem obrigados a cuidar dos fracos, os fracos deixam de perecer. Se todos forem compelidos à piedade, os fortes perdem seu poder de se destacar. Nietzsche denuncia esse movimento como um envenenamento da cultura. A compaixão, nesse contexto, não é generosidade genuína, mas uma estratégia inconsciente de nivelamento por baixo. Mas vá além da filosofia moral e entre no terreno da psicologia. Carl Jung diria que, muitas vezes, aquilo que chamamos de compaixão é apenas uma projeção da sombra. Quando não suportamos lidar com nossa própria fragilidade, buscamos salvá-la nos outros. Ao curar a dor do outro, anestesiamos momentaneamente a nossa. Mas a sombra continua lá, intacta, sorrindo no escuro. Você já percebeu isso em si mesmo? Aquela pressa em ajudar alguém não porque você realmente acredita que aquilo fortalecerá, mas porque vê-lo sofrer desperta um desconforto intolerável dentro de você. É como se, ao silenciar o choro alheio, você estivesse silenciando o eco de uma dor que não ousa enfrentar em si mesmo. Aldous Huxley, em Admirável Mundo Novo, alertava que a busca obsessiva por eliminar o sofrimento humano cria sociedades anestesiadas, incapazes de lidar com a realidade bruta da existência. A compaixão, quando distorcida, pode se tornar isso, uma droga moral, uma forma de sedação coletiva que mantém todos dóceis, frágeis, protegidos de qualquer dor e, consequentemente, incapazes de crescer. Arthur Schopenhauer, antes de Nietzsche, também via a compaixão como uma base da moralidade. Mas aqui está a ironia. Para ele, compadecer-se do sofrimento era reconhecer a unidade de toda a vida. Já Nietzsche olhou para o mesmo fenômeno e viu decadência. Schopenhauer pregava a renúncia, Nietzsche clamava pela afirmação. Ambos identificaram o sofrimento como chave
mas onde um via resignação, o outro via força criadora. Essa divergência mostra como a mesma raiz psicológica pode gerar filosofias opostas, uma que consola, outra que convoca a rebelião. O problema oculto, portanto, não é a compaixão em si, é o uso inconsciente que fazemos dela. É quando ela se torna compulsão, quando nos transformamos em escravos da dor alheia, quando confundimos piedade com virtude. Pergunte-se, quantas vezes você já ajudou alguém não porque acreditava no potencial daquela pessoa, mas porque não suportava a visão do seu fracasso? Quantas vezes a sua compaixão foi, na verdade, uma recusa a enfrentar o fato de que a vida é dura, que o sofrimento é inevitável e que nem todos podem ou devem ser salvos? Viktor Frankl, sobrevivente dos campos de concentração, dizia que a busca por sentido nasce justamente da dor inevitável. Tentar eliminá-la a qualquer custo é roubar do indivíduo a chance de se transformar. A compaixão, quando mal direcionada, faz exatamente isso. Priva o outro da experiência transformadora do sofrimento, empobrecendo sua existência em nome de uma bondade ilusória. E aqui chegamos a uma camada ainda mais sombria: a compaixão como ferramenta de poder. Pense em regimes políticos que se proclamam defensores dos fracos, dos pobres, dos oprimidos. Pense em líderes religiosos que erguem a bandeira da piedade como forma de controle. Sob o manto da compaixão, muitas vezes se esconde manipulação, domesticação, anestesia coletiva. Sartre falava da má-fé, esse auto-engano que nos permite viver mentiras convenientes. A compaixão, nesse sentido, pode ser a maior de todas as más-fés. Uma mentira doce que encobre um medo visceral da vida crua. Assim, começamos a ver as raízes filosóficas no movimento histórico de inversão de valores que glorifica a fraqueza, psicológicas na projeção da sombra e no uso da compaixão como fuga do próprio sofrimento, sociais, na transformação da piedade em mecanismo de controle e nivelamento. Nietzsche não estava apenas atacando um gesto humano, ele estava expondo um sistema inteiro de crenças que, sob a máscara da bondade, perpetua a mediocridade e enfraquece a vida. Agora, a pergunta que arde é esta: se a compaixão pode ser tão contaminada, se pode servir à fraqueza e à manipulação, o que acontece quando permitimos que ela guie nossas sociedades inteiras? A superfície começa a rachar. Porque as consequências desse problema não são apenas morais ou individuais, elas são sociais, culturais, civilizacionais. O que Nietzsche enxergou, e que muitos preferiram ignorar, é que uma civilização fundada na compaixão pode estar condenada não à salvação, mas à lenta decadência. E isso nos leva à próxima descida, as consequências invisíveis. O preço secreto que pagamos ao venerar a compaixão como virtude suprema. Imagine uma cidade em que todos vivem sob a lei da compaixão. Ninguém pode sofrer, ninguém pode falhar. Cada tropeço é imediatamente amortecido por mãos que se estendem, cada lágrima é seca antes mesmo de cair. À primeira vista, esse mundo parece um paraíso, afinal, quem não desejaria uma vida sem dor? Mas olhe mais de perto. O que você encontra é uma multidão de rostos pálidos, vazios, olhares sem brilho. Uma civilização inteira que desaprendeu a suportar a própria existência. Esse é o pesadelo silencioso que Nietzsche via por trás da glorificação da compaixão. Quando transformada em lei moral absoluta, ela não apenas molda indivíduos frágeis. Ela constrói sociedades inteiras incapazes de se erguer sem muletas. Pense no cotidiano. Um jovem que nunca pode falhar porque seus pais amortecem cada erro. Uma empresa que protege seus funcionários de qualquer desconforto, criando um exército de profissionais inseguros. Uma cultura que diz a cada indivíduo: se dói, deve ser eliminado. Se sofre, deve ser evitado. O resultado é um corpo social cada vez mais sensível, cada vez menos capaz de suportar a dureza da realidade. A consequência invisível é clara. Quando a compaixão domina, a resiliência desaparece. E a ciência cognitiva nos dá pistas do porquê. O cérebro humano se adapta ao estresse. Pequenas doses de dor, fracasso, dificuldade, esses são os estímulos que fortalecem os circuitos neurais ligados à superação. Quando eliminamos a possibilidade de sofrimento, também eliminamos a chance de construir robustez psicológica. É como um músculo que nunca é desafiado, ele atrofia. Você já percebeu como muitos hoje parecem incapazes de lidar até mesmo com frustrações pequenas?
O atraso de um ônibus, um comentário crítico, a perda de um emprego. E a reação é desproporcional, quase apocalíptica. Isso não acontece porque o sofrimento aumentou, mas porque a tolerância ao sofrimento diminuiu. Uma sociedade que eleva a compaixão como virtude suprema acaba criando seres humanos de cristal. Frágeis demais para a vida que pulsa com brutalidade. Mas a outra consequência ainda mais insidiosa, a instrumentalização do sofrimento. Se o sofrimento é moeda de compaixão, então sofrer se torna uma forma de poder. Pense nisso. Em um mundo onde a piedade garante atenção, recursos e prestígio moral, o sofrimento passa a ser cultivado, exibido, teatralizado. Já percebeu como em muitas redes sociais as narrativas mais celebradas não são as de superação, mas as de vitimização? Já notou como em certos ambientes políticos e sociais o que mais garante influência não é a força, mas a capacidade de demonstrar dor? Quando a compaixão é a moeda dominante, o sofrimento se torna uma mercadoria valiosa, e nesse comércio silencioso, todos saem mais pobres. Nietzsche chamaria isso de ressentimento em ação. Um ressentimento que inverte os valores, que glorifica a dor em vez da superação, que premia a fragilidade em vez da força. O resultado é um ciclo vicioso. Quanto mais celebramos a compaixão, mais nos apegamos ao sofrimento. E quanto mais nos apegamos ao sofrimento, mais precisamos da compaixão para justificá-lo. As consequências, porém, não se limitam ao indivíduo ou ao grupo. Elas atingem a própria cultura em sua espinha dorsal. Aldous Huxley alertava que uma civilização obcecada em evitar a dor se torna escrava do entretenimento, da distração, da anestesia. Uma sociedade assim perde a capacidade de criar, de se arriscar, de transcender. Porque toda criação verdadeira nasce do atrito, da tensão, da coragem de enfrentar o caos. Agora, imagine o que significa uma cultura inteira que foge do caos em nome da compaixão. O que acontece com a arte quando ela precisa evitar o desconforto? O que acontece com a filosofia quando toda pergunta incômoda é considerada agressiva? O que acontece com a ciência quando cada descoberta deve ser filtrada para não ferir sensibilidades? O que acontece com o espírito humano quando ele não pode mais suportar o peso da tragédia? A resposta é devastadora. Ele se torna pequeno, ele se encolhe, ele perde a centelha criadora. Nietzsche via nisso um sintoma de decadência. A vida, para ele, exige dureza, exige confronto com o sofrimento. Negar isso, em nome da compaixão, não é proteger a vida, é negá-la. É preferir uma existência pálida, rasa, a enfrentar a dor que dá origem à grandeza. E aqui surge outro paradoxo. A compaixão que pretende eliminar o sofrimento acaba multiplicando-o. Porque uma pessoa que não aprendeu a suportar pequenas dores se afoga diante de grandes tragédias. Uma sociedade que tenta apagar toda a frustração cria indivíduos incapazes de lidar com a inevitável brutalidade da existência. No fim, a compaixão excessiva não nos salva da dor. Ela nos torna mais vulneráveis a ela. Olhe a seu redor e pergunte: não é isso que já vemos acontecer? Um aumento sem precedentes de ansiedade, depressão, fragilidade emocional, não em meio a guerras ou fomes, mas em sociedades onde, paradoxalmente, a vida nunca foi tão confortável. Essa é a ironia cruel. Quanto mais protegidos nos tornamos, mais frágeis somos. Quanto mais a compaixão governa, mais o sofrimento cresce na sombra. E talvez a consequência mais invisível de todas seja esta: a perda da grandeza. A compaixão, quando absoluta, nivela a humanidade por baixo. Em nome da piedade, sufocamos os instintos de criação, de superação, de afirmação. Em nome do cuidado, apagamos a chama da excelência. Nietzsche não estava apenas atacando uma virtude moral. Ele estava alertando para um destino cultural. Sociedades que veneram a compaixão acima de tudo não produzem heróis, criadores, conquistadores de novos horizontes. Produzem rebanhos. E um rebanho, por mais seguro que se sinta,
nunca deixará marcas profundas no mundo. Você sente o peso disso? A intuição incômoda de que o excesso de bondade pode estar nos roubando algo essencial? As consequências invisíveis da compaixão nos mostram que não se trata apenas de ajudar ou não ajudar. Trata-se de como esse gesto molda civilizações inteiras. Trata-se de perceber que, sob a máscara do altruísmo, pode se esconder um mecanismo silencioso de decadência. E então surge a pergunta inevitável: se a compaixão não pode ser nosso guia absoluto, o que resta? Como escapar dessa armadilha invisível sem cair no cinismo ou na crueldade? É aqui que começa a rebelião. Não contra a humanidade, mas contra a mentira confortável que nos mantém pequenos. Imagine acordar um dia e perceber que tudo o que lhe ensinaram sobre bondade pode não ter sido para o seu florescimento, mas para o seu adestramento. Imagine descobrir que aquela compaixão que você tanto valorizava não passava de uma coleira dourada, um freio invisível que mantinha seu espírito dócil, domesticado, impedido de se lançar ao abismo criador. É nesse ponto que nasce a rebelião. Não uma rebelião contra os outros, mas contra a ilusão, contra a mentira reconfortante de que a vida deve ser sempre macia, acolhedora, indulgente. A rebelião de que fala Nietzsche é a de ousar afirmar a vida em toda a sua brutalidade, em vez de se esconder atrás da compaixão anestesiante. Mas como se libertar? Como escapar dessa armadilha sem se tornar um cínico frio ou um tirano insensível? A primeira mudança é reconhecer a dor como necessária. Você foi condicionado a acreditar que sofrimento é algo a ser eliminado. Mas Nietzsche e mais tarde Viktor Frankl lembram que é justamente no sofrimento inevitável que se forja a força, o sentido, a grandeza. Libertar-se da compaixão fraca significa aprender a olhar a dor de frente, em si e nos outros, sem correr para apagá-la imediatamente. Significa perguntar qual é a potência escondida nesse sofrimento, o que ele pode transformar. A segunda mudança é distinguir compaixão genuína de compaixão debilitante. Nietzsche não defendia o sadismo, nem empregava a indiferença absoluta. O que ele atacava era a piedade que enfraquece, que perpetua a miséria. Existe uma forma de compaixão que não é fraqueza, mas força. Aquela que não busca salvar o outro da vida, mas convidá-lo a enfrentá-la. E a compaixão que, em vez de amputar a dor, oferece coragem para suportá-la. Pense em um mestre rigoroso que não protege o discípulo de cada dificuldade, mas o empurra para a luta, porque enxerga em sua alma um potencial maior do que ele mesmo percebe. Essa forma de compaixão é exigente, às vezes dura, mas profundamente fortalecedora. Jung chamaria isso de compaixão da sombra. Não a ternura que mascara, mas a coragem de expor o outro àquilo que ele precisa enfrentar. A terceira mudança é desmascarar a vitimização como forma de poder. Em uma sociedade que glorifica a compaixão, muitos aprendem a manipular a piedade para obter vantagens. Libertar-se disso significa recusar-se a recompensar a vitimização constante e, mais ainda, recusar-se a se colocar no papel de vítima para colher compaixão. É compreender que viver é carregar fardos e que usar a dor como moeda de valor é escolher a estagnação. A quarta mudança é abraçar o caminho da individuação, como diria Jung. A individuação é o processo de integrar a sombra, de tornar-se inteiro. E parte dessa integração é aceitar que você carrega em si não apenas ternura, mas também dureza, não apenas bondade, mas também crueldade potencial. Libertar-se da compaixão fraca significa não mais negar esses aspectos sombrios, mas aprender a utilizá-los de forma criativa e consciente. É deixar que a dureza interna se converta em força, não em destruição. A quinta mudança é redescobrir a coragem da autenticidade. Nietzsche nos convida a ser criadores de valores, não apenas seguidores dos valores herdados. Isso significa perguntar-se: eu acredito mesmo que aliviar o sofrimento a qualquer custo é sempre o certo? Ou apenas repito isso porque todos dizem que é bom? Libertar-se da compaixão fraca é ousar romper com consensos, mesmo quando isso parece desumano aos olhos dos outros. É ter a coragem de dizer: não,
Não vou proteger você dessa dor porque sei que é nela que você encontrará sua força. E essa rebelião não é apenas pessoal, ela pode ser cultural. Veja a história. Grandes transformações não nasceram de sociedades complacentes, mas de indivíduos e grupos que ousaram desafiar a mediocridade. Pense em Sócrates, que não poupou seus discípulos da angústia das perguntas impossíveis. Pense em artistas como Van Gogh, ou escritores como Dostoiévski, que não tiveram medo de mergulhar na escuridão da alma humana. Pense em líderes que, em vez de oferecer conforto fácil, convocaram ao sacrifício e à coragem. Todos eles praticaram uma forma de compaixão diferente, não a que protege da vida, mas a que empurra em direção a ela. A rebelião, portanto, não é contra a compaixão em si, mas contra sua versão adulterada, enfraquecida, manipulada. É o ato de retomar o controle sobre o que significa realmente ajudar o outro, não como um anestésico, mas como um catalisador de crescimento. E há um detalhe crucial. Essa rebelião começa em você. Começa quando você se recusa a ter pena de si mesmo. Quando, diante da sua própria dor, você escolhe não se encolher, não buscar o olhar piedoso do outro, mas perguntar: o que a vida está tentando me ensinar aqui? O que posso criar a partir disso? Esse é o espírito do amor fati de Nietzsche. Amar não apenas o que é fácil, mas amar o destino inteiro, inclusive o sofrimento, inclusive o peso. Pense no contraste. De um lado, o indivíduo que passa a vida buscando compaixão, mendigando alívio, se tornando cada vez menor. Do outro, o indivíduo que olha para sua dor como matéria-prima, que não pede para ser salvo, mas para ser desafiado. Quem você acha que constrói uma vida mais profunda, mais autêntica, mais grandiosa? Essa é a escolha da rebelião. Abandonar a piedade que infantiliza e abraçar a dureza que fortalece, não para tornar-se cruel, mas para tornar-se real. Não para negar a humanidade, mas para vivê-la em sua inteireza. E então, a pergunta que se abre é esta: se nos libertamos da compaixão fraca, se ousamos viver com coragem e dureza, qual é a verdade final que encontramos? O que acontece quando paramos de nos proteger da vida e, pela primeira vez, escolhemos afirmá-la por completo? A resposta, Nietzsche diria, não é apenas filosófica, é existencial, visceral. É uma revelação que muda tudo. Imagine-se sozinho no topo de uma montanha. O vento corta seu rosto, o silêncio é quase absoluto. E abaixo de você se estende um vale imenso, tão vasto que parece engolir a própria noção de limite. Você olha para esse horizonte e, de repente, percebe que não há mais ninguém para protegê-lo. Não há mais mãos estendidas, não há mais compaixão. Só existe você e a vida, nua, implacável, magnífica. É nesse instante que a revelação se insinua. A compaixão que o mundo lhe ensinou a idolatrar sempre foi uma espécie de véu, um filtro que suavizava as arestas da existência, mas também escondia sua verdadeira grandeza. Libertar-se desse véu não significa se tornar cruel, mas finalmente encarar o real em toda a sua intensidade. Nietzsche chamaria isso de amor fati, o amor ao destino. Não apenas suportar o que acontece, mas desejar que seja assim, exatamente assim. A realização final é que a vida não precisa ser poupada de sua dureza. Ela deve ser afirmada com todas as suas sombras, dores e tragédias. Porque é justamente nessa aceitação radical que nasce a verdadeira força. Pense, o que é mais poderoso? Um homem que se mantém de pé apenas porque sempre foi amparado pela piedade dos outros, ou um homem que atravessou o deserto da própria dor e descobriu que podia continuar caminhando sozinho? O primeiro talvez seja protegido, mas é frágil. O segundo pode estar ferido, mas carrega consigo algo indestrutível: a certeza de que não precisa mais ser salvo. Essa é a verdade que Nietzsche lança como um raio. A vida só floresce quando deixamos de buscar piedade e começamos a criar a partir da dor. A compaixão fraca nos mantém em círculos de dependência, mas a coragem de afirmar o sofrimento nos devolve ao coração pulsante da existência. E veja como essa revelação não é apenas abstrata, mas visceral.
Quando você para de mendigar compaixão, a sua relação com o sofrimento muda. A dor deixa de ser um inimigo a ser exterminado e passa a ser um mestre, uma fonte de sentido. A queda deixa de ser vergonha e passa a ser forja. A tragédia deixa de ser punição e passa a ser matéria-prima de criação. É aqui que a filosofia de Nietzsche se conecta com a experiência humana mais íntima. A dor é inevitável, mas o que você faz com ela é a diferença entre decadência e transcendência. Enquanto a compaixão o convida a se encolher, a afirmação da vida o convida a expandir. E então surge a visão transformadora. A vida não pede sua piedade, ela pede sua força. Não pede que você se proteja dela, mas que a abrace com toda a sua intensidade. Não pede que você seja poupado, mas que você seja capaz de dançar, mesmo com as correntes, mesmo com o peso, mesmo com o abismo à sua frente. Nietzsche chamava isso de se tornar o Übermensch, o além do homem. Não um super-herói, mas aquele que cria valores próprios, que não precisa da aprovação dos outros, que não busca compaixão, mas ousa afirmar o destino inteiro. O além do homem não é frio, ele é incandescente. Ele não foge da dor, ela transforma em música, em arte, em força criadora. Agora, imagine como sua vida mudaria se você começasse a viver dessa forma. Imagine olhar para suas feridas e, em vez de pedir que alguém as cure, perguntar: como posso transformá-las em força? Imagine olhar para o sofrimento alheio e, em vez de tentar apagá-lo com piedade, perguntar: como posso inspirar essa pessoa a descobrir sua própria potência através da dor? Imagine parar de buscar o olhar compassivo dos outros e, em vez disso, erguer-se com a selvageria de quem diz: eu amo a vida, até o que me despedaçar. É essa a realização mais poderosa. A compaixão fraca mantém você em correntes invisíveis, mas a aceitação radical da vida, com toda a sua brutalidade, abre a porta para uma liberdade que nenhum consolo pode oferecer. E aqui está a ironia final. Ao abandonar a compaixão como fraqueza, você descobre uma forma de amor muito mais profunda. Não um amor que protege, mas um amor que desafia. Não um amor que anestesia, mas um amor que desperta. Um amor que olha para o outro não como vítima a ser poupada, mas como criador em potencial, capaz de se erguer por si mesmo. Esse é o amor que fortalece, que liberta, que expande. Um amor que não nega o sofrimento, mas o integra como parte inseparável da vida. A revelação, portanto, não é que a compaixão deva ser eliminada, mas que ela deve ser transformada. Ela deve deixar de ser o instinto que amortece e se tornar a chama que incendeia. Não mais a compaixão da piedade, mas a compaixão da potência. E quando você percebe isso, algo muda em definitivo. Você já não teme mais a dureza da existência. Você já não busca mais esconder-se no olhar piedoso dos outros. Você já não precisa mais de correntes douradas para se sentir protegido. Você descobre que, mesmo sozinho no topo da montanha, diante do abismo, sem ninguém para segurar sua mão, você é suficiente. Não porque não sente dor, mas porque sabe o que fazer com ela. Não porque não sofre, mas porque aprendeu a transformar o sofrimento em vida. Essa é a verdade final. A vida não precisa de compaixão para ser suportada. Ela precisa de coragem para ser afirmada. E ao compreender isso, você se dá conta de que nunca foi fraco. Você apenas havia esquecido. Esquecido que a grandeza não nasce da piedade, mas da afirmação. Esquecido que a força não se mede pelo quanto é protegido, mas pelo quanto é capaz de dançar mesmo diante do caos. Então, feche os olhos por um instante e pergunte a si mesmo: você ainda deseja a compaixão fraca que o protege da vida? Ou ousará escolher a chama que o convida a vivê-la inteira? A decisão é sua, e talvez nesse exato momento você já saiba qual caminho precisa trilhar.